Então, boa tarde. Nós vamos começar, então, o atendimento aí, que eu estou chamando de botando a mão na massa, sobre a parte de operações básicas. A gente vai começar bastante já a parte de programação hoje. Eu vou pedir que cada um de vocês digite no site, já no chat, a sua turma. Se você é da turma 10, se você é da turma 14 ou da turma 22. Só coloca o número aí. Ok, bastante gente aí das diversas turmas. Muito bom. Ó, então vou começar aqui. Só um minuto, gente. Enquanto a professora Paula não volta, eu vou responder uma pergunta aqui. O Marcos Fernando falou que está com dificuldade de fazer as atividades do DREDS, pois não sei quase nada de programação. Ô Marcos, o que eu posso te orientar você está olhando os materiais, né, que a gente está disponibilizando, a gente tem as aulas gravadas, a gente tem os slides, tem um material de apoio que é em texto, mas a parte de programação mesmo, a gente vai estar começando a mostrar hoje, né? Hoje vai começar a ter alguns exemplos, e aí você vai ter que praticar, né? Pegar os exercícios e praticar, tirar dúvida com os monitores. Se tiver dúvida, pode mandar no fórum, pode mandar no e-mail dos professores também, se for um código assim que você não quer compartilhar com o colega, você pode mandar no e-mail do professor. E aí a gente agenda atendimento individual para poder conseguir sanar aí as suas dúvidas, ok? Bem, então, pessoal, voltando aqui, o planejamento, né, para essa disciplina é que iniciou um novo réu. Na segunda e na terça vocês devem acessar os materiais, os slides, as videoaulas, o material de apoio que tiver ali. Já pode procurar um monitor, já pode procurar um professor para tirar alguma dúvida. E na quarta a gente tem esse encontro assim com todos, para que todos possam colocar as suas dificuldades, ou tirar alguma dúvida. E aí a gente também parte da ideia de que vocês realmente já acessaram esse material. Então, algumas coisas que eu vou perguntar aqui, vocês viram no réu anterior e estamos dando continuidade. Então, por exemplo, a questão da entrada de dados. Alguém poderia falar do que se trata a entrada de dados quando a gente pensa em programa? Alguém lembra aí a questão da entrada de dados? Como o usuário envia informação para o computador. Muito bem. E qual que é o comando? Vocês chegaram a achar no material qual que é a palavrinha que indica que é a entrada que eu utilizo em um programa para fazer a entrada de dados? Sim. Muito bem. Ó, então, alguns aí já acessaram o material, já sabem aí que é o CIN, né? IN de entrada. E do que seria então o processamento? E do que vocês acham que é o processamento, né? Processamento desses dados de entrada. Então, seriam os cálculos, né? O que o programa vai fazer com aqueles dados que o usuário inseriu. E a saída de dados? Alguém quer colocar algum comentário sobre a saída de dados? Cout, né? O cout é utilizado, então, para a gente fazer a saída de dados, jogar na tela. Lembrando que vocês viram lá no material que tem vários dispositivos de saída de dados. Aqui na parte de programação, inicialmente a gente trata de jogar essa informação para a tela, mostrar no monitor, mas poderia ter outras formas. Que seriam os dados escritos pelo programa, o João Paulo pergunta. Dados escritos pelo programa. Os dados processados, você quer dizer, João Paulo? Eu imagino que os dados escritos que você está se referindo seriam os dados que são gerados pelo próprio programa, né? Um resultado de um processamento. E a partir dos comentários? Vocês chegaram a ver? Ah, tá. Eu já tinha visto, essa mensagem não me era estranha, você está falando do DRED. Você pode guardar a sua pergunta, João Paulo, para daqui a pouco a gente vai falar do DRED, e dados escritos pelo programa é diferente dos dados esperados, eu vou explicar.
tá bom? Vou até anotar aqui isso. Isso, os comentários são para ir documentando, para você explicando o seu código, né? Os códigos, inicialmente, eles são pequenos, mas depois eles começam, né? Vão ficando grandes, você vai aprendendo, então a complexidade aumenta também do problema que você está resolvendo. E aí é interessante que você coloque comentários. Eu, por exemplo, escrevo, inclusive, coisas do tipo: aqui estou abrindo o arquivo tal, aqui estou fechando o arquivo tal, tá? E variáveis. As variáveis, elas guardam, né? Assim como na matemática, na computação, as variáveis, elas guardam valores, e esses valores, eles podem mudar durante a execução de um programa, e essas variáveis, elas têm um tipo, né? Um tipo que está associado com a informação que ela guarda, com o dado que ela guarda. E quais são esses tipos que vocês viram nos materiais? Tem vários. Char. Muito bem. Inteiro, né? Que é o int, o float, que é o número real, o bold, booleano, string. String guarda uma cadeia de caracteres. E esses caracteres podem ser alfanuméricos, né? Inclui os caracteres especiais. E o char, a diferença desse tipo para string é que o char guarda somente um caractere. E o C++, né? Ou a C++, porque é a linguagem, né? Ela é uma linguagem interpretada, pelo que vocês viram? Não, né? Se trata de uma linguagem compilada. Por isso que vocês precisaram instalar um compilador para C++ na máquina de vocês. E aí eu mostrei lá na primeira semana o processo, né, de compilar, de você ter um arquivo, depois que você passa para a compilação, essa etapa de compilação, ela gera um arquivo lá na sua máquina, que é o arquivo compilado, e o executável, que é aquele que de fato vai executar. Então, a gente vai recapitular essas coisas também aqui no decorrer dessa apresentação. Muito bem, então vamos seguir. Ó, esse é o esqueleto de um programa em C++. Então, eu recomendo assim, olha, vou ter aula na quarta-feira, vou ter encontro online, você já deixa o editor que você está utilizando pronto com essa estrutura básica. E essa estrutura básica, ela tem aqui, então, uma biblioteca, né? Poderia ter várias bibliotecas aqui, se você tivesse várias, seria cada uma em uma include para cada uma, né? O include é de inclua. Inclua no meu código essa biblioteca. Qual é a biblioteca padrão? Essa aqui, IOStream. Aqui poderia ter um espaço entre esses esses símbolos de maior e menor, tá? Na sequência, você tem use namespace std ponto e vírgula. Isso aqui serve para definir funções da biblioteca padrão. Esse std aqui, ele tem a definição desse namespace, ele tem uma funcionalidade muito importante aqui para a gente, principalmente na redução da quantidade de código que a gente vai ter que escrever aqui. Se a gente não colocasse o namespace std, por exemplo, eu teria que colocar std cout, cout toda vez que eu fosse utilizar. Isso assim, só para simplificar a história do namespace aqui. O bloco principal, né, o int main, sempre com esse par de parênteses aqui, abrindo e fechando, e a chave, uma chave abre e uma chave que fecha lá no final. Então, essas chaves, elas indicam o início e o fim do bloco. E o que é o bloco, né? O bloco é o que está dentro dessas chaves, são as instruções que pertencem ao bloco main. Aqui a gente colocou um exemplo de comentários. Esse comentário aqui com barra e o asterisco, vocês chegaram a ver lá no material? Existem duas formas de comentário, né? De fazer comentário. É essa daqui que faz mais de uma linha, né? E isso, barra, que ele comenta uma única linha. E o cout, que vocês acabaram de dizer para mim, que ele escreve uma mensagem na tela. Stack Overflow, você já está lá no Stack Overflow, Ricardo. Não gosta do namespace.
Tá bom, então vamos deixar o Stack Overflow lá. Depois você dá uma olhadinha qual que é a influência, né? A gente pode depois conversar um pouco mais sobre isso, de não colocar o namespace. Quem está no Stack Overflow geralmente já são programadores experientes, né? Ou aqueles que gostam de muito código. Então, tem a questão do gosto também. Bem, mas o que eu quero dizer assim, esse é o esqueleto de um programa em C++, que todos vocês, né, até sexta-feira, quando alguém perguntar para vocês qual que é a estrutura de um programa em C++, você tem que falar, include a string, use namespace std, int main, abre chave, fecha chave. Né? E o return zero ali, que ele é obrigatório para a gente aqui. E mais à frente a gente vai estudar a questão de funções, né? Então, int main, que a gente está tratando como uma função que deveria ter um retorno. Se tudo que tiver aqui em cima, nesse trecho das linhas de 5 a 7, der certo, né, executar direitinho, vai alcançar a linha do return zero. E o zero, né, no caso para o computador, informa que está tudo ok até ali. Tá? Ou seja, o seu programa executou sem problemas. Pode ser que você tenha algum problema de lógica e tal, mas ele conseguiu alcançar a linha 8. Então, mais na frente, a gente vai entender o return zero aqui e o int main. Vocês devem achar coisas como void main, mas aqui na disciplina nós estamos adotando esse padrão, tá? Com o int main. Então, quem aqui ainda não rascunhou nem um Cout, nem o Olá Mundo aí praticando, né? Tem alguém que não rascunhou nada ainda? Alguém que não está nem com a máquina pronta? Bom, então eu vou começar aqui só para a gente brincar um pouco. Include. Using namespace std int main, abre chaves, né? Fecha chaves aqui, colocar o return zero. Observe que aqui está como um texto, né? Ele está todo na cor preta aqui. Então, na hora que eu salvar, vou salvar, vou colocar aqui um nome, né? Ponto CPP, você não pode esquecer o CPP. Se você não esquecer o CPP, se você esquecer o CPP, aquele arquivo ele não será tratado como um código em C++, tá? Salvei, ó, ficou colorido. Isso é a primeira informação que eu digo para vocês. Deu certo? Seu código tem que ficar colorido lá no editor que você está utilizando. Porque muita gente esquece de colocar o CPP ou coloca CCP, por exemplo, e aí não dá certo. Rodrigo, ainda não instalou? Tá. Bom, então aqui eu instalei, editei o código. Isso aqui já é suficiente para eu compilar. No caso aqui da ideia que estou utilizando, né, do editor, eu compilo aqui, informa aqui embaixo, compilação terminada com sucesso, tá? Isso aqui constrói o arquivo e aqui eu colocaria para executar. Como não tem nada, tá? Não acontece nada. Então, eu vou colocar ali aquele Cout é o Lamundo, 2 aqui, sempre são 2. Você pode separar o Cout, fazer isso? Pode, tá? Vou separar aqui para ficar claro. A mensagem que vai aparecer na tela, ponto e vírgula para fechar a instrução. Modifiquei, aparece aqui em cima, olha, ao lado do nome, um asterisco. Se eu chegar aqui e mandar executar, o que ele está executando? A última compilação, né, o código anterior. Para pegar essa modificação que eu fiz aqui, do Cout, eu tenho que salvar novamente, né, compilar, fazer todo o processo de novo para que essa modificação apareça na tela para mim. Tudo bem? O arquivo por exemplo, teste UI construindo o programa.
Não entendi a sua pergunta, Wilde. Boa O tarde. arquivo. Pode falar. Pode falar por aqui mesmo? É porque tem um arquivo .cpp, esse é o código, né? Ou é o executável? Que geram 3 arquivos, né? Tem, por exemplo, teste.o, teste.cpp e geralmente gera um outro também que eu esqueci. A aula, né, que esse arquivo que eu acabei de fazer, o Isso. código fonte, o código em C++, ele está aqui nesse ponto .cpp, esse ponto .o aqui é o arquivo compilado, né, Ah, sim. em linguagem de máquina, e esse outro aqui que não está aparecendo nenhuma extensão, ele é o executável. Aí uma pergunta interessante, né, você fez aí na sua máquina, tipo, você tem uma lista no Dred, e então, para cada problema que você vai resolver, a sua máquina ela vai ter vários arquivos. Aí, o que eu mando no Dred? Você vai mandar o código-fonte, o arquivo .cpp. Tá? A gente não vai mandar o compilado nem o executável, a gente manda o código-fonte. O professor quer ver o código-fonte, o .cpp. Tá? Porque eu já vi aluno tentando mandar o executável e não funciona, gente, assim. Pode falar, Dominique. Professora, eu estou usando o Windows e o Visual Studio Code para fazer as atividades e no meu computador não está sendo gerado esse arquivo .o. É necessário eu gerar ele de alguma forma ou eu posso continuar fazendo da forma que eu estou fazendo? Dominique, eu não conheço como funciona o Visual Studio, mas você está conseguindo executar. Sim, estou conseguindo. Gera o executável e gera o código-fonte. Ah, tá. É porque aqui, na verdade, são as etapas de compilação e o jeito que está configurada aqui essa IDE, né? Aqui ela está configurada para gerar todos esses arquivos. Mas eu acho que tem IDE que realmente não faz isso. Não é que não faça, ela está fazendo tudo automático que não aparece. Eu acho que é isso, não é, Marlúcio? Entendi. É isso mesmo. Eu queria falar também para o Ricardo que o executável nem sempre ele vai ter a extensão, o arquivo nem sempre tem a extensão .exe. Ele pode ter outra extensão. Por exemplo, eu poderia compilar esse meu arquivo no terminal e falar que o meu executável seria um ponto outra coisa, um ponto car, por exemplo, né? É porque aí, no Windows, ele gera o executável e associa que os programas terminados em .exe são os executáveis. Mas em outro sistema operacional, por exemplo, no Linux, isso não é obrigatório, tá? Obrigado aí, Marlúcio, pela colaboração, pela contribuição. Bem lembrado essa diferença. Durante esse encontro com vocês, a gente prepara essa apresentação aqui, né? Discute o que a gente vai contar antes, mas como é que eu posso dizer assim? O que vai dando a direção são justamente essas perguntas de vocês, que vai abrindo espaço, né, para esclarecer outros pontos que não estavam, às vezes, na apresentação, nem estavam no material. Isso é um exemplo aí da questão do exe. Então, vamos pensar aqui nesse problema. Escreva a seguinte mensagem na tela, dispositivo de saída padrão. Tá? A mensagem é: preciso praticar. Vocês viram, né, que no material, que o fluxo, você tem entrada de dados, você tem processamento e a saída. Nem sempre você tem todas essas etapas, tá? Aqui, quando você diz assim, olha, escreva a seguinte mensagem na tela: preciso praticar. Você imagina que o usuário precisa digitar alguma informação? Ou seja, a gente tem entrada de dados aqui? Não, a gente não tem entrada de dados. Muito bem. Por quê? Eu preciso mostrar na tela essa mensagem. Ou seja, aquele comando CIN ali, ele não vai ser utilizado aqui, porque aquilo é para entrada de dados.
Mas, para mostrar na tela, eu preciso usar o Cout, né? Ou seja, tem saída de dados? Tem, que é a mensagem que eu quero mostrar. Então, já respondendo, né, a função aqui é o Cout, eu vou colocar aqui, preciso praticar. Eu ia chamar um aluno para resolver isso aqui para mim, mas de repente ainda dá tempo. Vou compilar. Tá? Preciso praticar. Tá? A outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui, antes da gente seguir, tá muito pequeno isso, né? Não sei se vocês estão enxergando direito aí. Melhorou um pouco aí? Ó. Na hora que eu abri essa chave, estou aqui do lado dela. Na hora que eu dou Enter, vejam que o meu cursor ele já parou onde eu devo começar a escrever a próxima instrução. Tá? Ou seja, eu não vou chegar aqui e vou fazer isso. Vou começar a escrever aqui com recuo para a esquerda. Tá? Porque existe uma coisa chamada indentação, que ela faz parte da organização do código. Então, geralmente, né, toda vez que você abrir uma chave, ele vai parar, na hora que você der enter, o cursor vai parar onde você deve começar a escrever. Ó, se eu colocar uma outra chave aqui, tá errado, tá? Mas vamos supor que tivesse alguma instrução aqui. Abrir uma chave, olha só, o cursor já cai recuado para a direita, onde eu devo começar a escrever. Blá, 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 blá. Vou fechar minha chave. Ó, na hora que eu dou Enter, ele já para lá embaixo daquela chave, ou seja, onde é o ponto que eu devo começar a escrever, tá? Então, observem isso quando vocês estiverem praticando, porque a indentação, ela faz parte da apresentação do seu código, né? Imagina que se eu tivesse aqui tudo isso com esse recuo aqui, primeira coisa que a gente olha, eu quero saber onde está o main. Aqui é um código de 6 linhas, né? A gente acha ele fácil. Mas em um código de 20 linhas, eu fico procurando onde está o main, onde está o main. Onde que ele começa e onde que ele termina. Fica difícil de achar, tá? Então, tomem cuidado com isso. A gente vai estar sempre reforçando essa questão. Ela não é, Dominique, a pergunta do Dominique é se no C++ a indentação ela é obrigatória. Olha só, eu vou voltar aqui, né? Vocês já viram o resultado com a indentação. Compila, né? E executa, normal, né? Ou seja, se tiver tudo com recuo para a esquerda, vai funcionar, vai compilar, vai executar. A questão é que vocês vão conhecer regras, né? Regras de organizar o código, regras de etiqueta, vamos dizer assim, né? Então, aqui em C++, em Java, você tem que indentar para facilitar a legibilidade do seu código, a organização. Imagina se daqui a pouco vocês vão começar a fazer estágio, vocês vão para as empresas e vão ter que programar lá. E vocês vão programar código junto com outra pessoa. Então, a indentação ela vai ser fundamental para que um saiba, né, o que o outro está fazendo só de olhar para aquele código. Agora, se você não coloca a indentação, seu código não está organizado. Acredito que no RHEL 3, né, a gente já começa a descontar alguma coisa sobre isso. Porque a indentação ela é importante aqui para a gente. Tá? E como você falou, né, no Python ela é obrigatória, ou seja, o Python, a diferença é que ele não tem as chaves, mas a indentação está lá. Tá? Eu vou complementar um pouquinho. Mesmo no C++, tem algumas bibliotecas mais específicas, por exemplo, de programação paralela e né, de outras bibliotecas, que às vezes é importante ter essa indentação, que na hora de compilar, o compilador ele precisa saber que tem essa indentação para ele considerar as diretivas que vão estar lá. Então, é importante que desde agora de IALG, vocês comecem a praticar essa indentação.
Olha, a pergunta da Alexandra, né? Esse arquivo A.alt nem sempre ele é gerado mesmo, Alexandra. Depende da forma como você está compilando, né? Existem várias formas de compilar. Até o professor Bruno compartilhou um vídeo que ele trata só dessa parte de compilação. Então, esse arquivo A.alt nem sempre você vai ver ele, né, como um arquivo ali dentro do seu diretório. Aí depende de como você está compilando. É porque, tipo assim, quando eu compilo, aparece esse A.alt. Só que, no caso, eram para aparecer 3 arquivos, certo? Aparece só 2, que é o do código-fonte, .cpp, e o A.alt. O terceiro não aparece. Ô, Alexandra, você está compilando no terminal, né? Isso. Se você quiser definir um nome para o seu arquivo executável, você tem que colocar G++, o nome do seu arquivo .cpp, -O de output, tá? Espaço e o nome do seu executável. Se você não coloca, ele cria automaticamente esse A.alt, que é o seu executável. Ah, entendi. Então, no caso, só vou ter 2 arquivos mesmo, que é o .cpp e o executável, mais nada. Que nesse caso vai ser o A.alt. Uhum, Mas se você criar um novo programa e executar sem colocar o -O e o nome, ele vai sobrescrever esse A.alt. Uhum. Aí, no caso, o arquivo compilado ele não vai aparecer, né? No Linux. Não. Ah, tá. Porque eu tô compilando pelo terminal. Lá nos slides da primeira semana, acho que nos slides de organização de computadores ou introdução aos algoritmos, tem 2 slides mostrando essa parte da compilação via terminal. Eu dei uma olhada lá, mas eu não prestei atenção. Foi nos arquivos que gerou. Tá. Depois, se você quiser marcar um atendimento só para a gente falar disso, Alexandra? Uhum. Não, mas tipo assim, não tá atrapalhando em nada, não. Aham. Eu só pensei que tinha que gerar 3 arquivos, mas como não precisa, não tem problema não, tá rodando de boa aqui. Isso. E o que você vai mandar depois para o Dredd é o .cpp, tá? Tranquilo. Uhum. Beleza, então. Obrigada, gente. Tá. Bem, agora eu queria fazer a seguinte modificação nesse código, né? Preciso praticar programação todos os dias. Eu pergunto para vocês aqui, vocês acham é uma sequência daquilo que eu mostrei antes, tá? Alguém quer dar alguma sugestão aqui de como resolver isso? Quem quiser dar alguma sugestão, eu vou pedir para a pessoa publicar a sua solução aqui. Ó, esse é o programa para ser feito. Quem se habilita? Vai lá, Dominique. Inicialmente, né, os alunos pensam assim, nossa, tem uma única forma para fazer o programa. Não, tem várias formas. Mesmo um programa simples como esse aqui, em que você tem que colocar preciso praticar programação todos os dias, né? Tem mais de uma forma para você fazer isso. Vamos dar um tempo para o Dominique lá. Lembrando que o Rapid, né? Deixa eu ver aqui que ele tá, se ele conseguiu entrar. Ó, aqui eu estou vendo Ricardo, Dominique, Samuel, né? Então, isso aqui também era para mostrar essa ferramenta, que é um editor de código, né? Que vai compilar e tudo vai funcionar na web. Aí dá o run, clica em run quando você tiver terminado, Dominique. Que aí nessa parte aqui escura a gente vai ver o resultado. Muito bem, né? Ó, alguém pensou diferente antes da gente comentar aqui a solução dele? Observem que ele utilizou um único cout, né? E juntou as mensagens aqui, separando com o endl. Uhum. Tudo bem. Ele usou um único cout. Pode falar, Júlia. A gente poderia criar uma string e pedir para o usuário falar o que ele quer escrito?
Então, neste enunciado, né, que eu vou mostrar aqui novamente, a ideia é só imprimir essa mensagem na tela, tá? Só imprimir a mensagem na tela. Então, eu não estou pedindo para o usuário digitar nada. Então, eu parto de uma mensagem pronta. Você poderia, sim, ter criado uma string aqui, né? Deixa eu comentar antes a solução dele. Ele fez com um único cout e usou o endl. O endl para colocar uma linha, né? Colocar a próxima informação, a próxima saída na linha de baixo, né? Então, ele usou aqui o endl. Vocês poderiam ter feito, preciso praticar, usando um cout, um outro cout para a programação e um outro cout para todos os dias. Então, você poderia ter feito aqui 3 couts, tá? Uma sugestão que a Júlia colocou, você poderia ter feito, eu vou chamar aqui de M, e colocar a mensagem aqui dentro. Você colocaria o preciso programar, em várias formas, vejam só. Vou usar o /N, que o colega Ricardo falou ali, /N para separar, ou seja, depois de escrever na tela o programar, quebre, né, coloque o cursor na próxima linha, programação, /N, todos os dias. E aqui eu quero chamar a atenção do seguinte, ao pé da letra, né? Temos que fazer o P maiúsculo, o resto tudo minúsculo e uma exclamação no final. Porque se fosse, por exemplo, uma questão no DRED, né, ele iria considerar essas mudanças, essas diferenças. Ponto e vírgula, tá? Vou deixar o cout do colega ali. Vou mandar imprimir aqui o conteúdo da variável m, ok? Vamos ver se vai funcionar. Às vezes dá uma travadinha aqui. Ó. Tá aqui, mas saiu. Está dizendo que eu estava rodando. Como é na web, demora um pouquinho às vezes. Ó, mas aqui tem a minha saída, a saída da string, né? Preciso praticar, na verdade, seria aqui. Ó. Se eu mandasse no DRED, já estava errado. Não está batendo a mensagem. Preciso praticar a programação todos os dias, preciso praticar a programação todos os dias, como ele fez. Tá? Eu posso colocar ainda uma linha em branco. Como que eu posso colocar uma linha em branco? Mando escrever um endl. Ó, o cout endl simplesmente, né, ele pula para a próxima linha, e aqui nesse caso ele imprime, né, uma linha em branco. Tá? Aqui você poderia ter colocado cada pedacinho, preciso praticar numa string, programação em outra, todos os dias em outras, e ter concatenado, que é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Tá? Mas veja, um programa simples, né, daria para fazer de muitas formas. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse código? Alguém não entendeu alguma coisa aqui? Está em dúvida? Fala. Eu quero fazer uma pergunta bem básica. Ali embaixo, onde o Dominique fez a parte dele, você falou que também poderia colocar um cout em cada linha, certo? Sim. Mas aí você ia precisar incluir o endl também ou não? Sim. Vou fazer o cout. Poderia ser assim, né? Vou colocar só uma parte aqui da mensagem. Preciso praticar. Vou fechar aqui. Fecha aspas, né? O cout. Programação. Vou colocar um cout endl aqui só para pular uma linha para a gente conseguir enxergar o resultado de um e outro. Só para a gente enxergar, tá, gente? Esse espaço em branco que eu estou dando aqui, ele não afeta em nada a execução, só para vocês visualizarem mesmo. O cout, né, o comando cout em C++, ele imprime uma mensagem. Se você quiser colocar o cursor em outra linha, que o texto, né, do próximo cout, tá, onde você quiser que quebre, você tem que deixar explícito, olha, por favor, computador, separe aqui. Senão, ele não faz isso, gente.
Ó, agora sim, ele separou aqui, preciso praticar. Ah, certo. Obrigado, viu? Se você não colocar, ele não faz. Às vezes as pessoas falam, o computador faz tudo. Não, ele não faz tudo. Ele faz aquilo que você colocou lá de instrução. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui é do barra N. Alguém perguntou sobre a barra invertida N aqui, né? Barra N, eu chamo de barra N. Ele é como se fosse o NDL, tá? Ele tem o mesmo comportamento. Só que ele tem que aparecer dentro das aspas. Ele não, se eu chegar aqui e colocar um barra N, no lugar desse NDL, veja que já tem um vermelhinho aqui embaixo, na linha 16. Ó, ele não vai compilar isso. Ó, ele está dizendo que tem um erro. Onde? Aqui. Porque esse barra N, ele aparece onde? Ele indica quebra de linha, só que ele tem que aparecer dentro da mensagem que está entre aspas. E no lugar de N, você pode usar um T também. O T, se alguém tem uma ideia do que deve ser esse T aqui? Opa, voltou a fechar, tirar aqui. Coloquei um barra T bem aqui na linha 5, ó, na string. Ó, o resultado do barra T aqui, na linha 5. Nós mandamos imprimir o conteúdo da string M. Olha o que ele fez aqui, ele deu um tab, deu um espaço, né? É um tab, barra T é um tab. Usar barra N e NDL compila? Sim, compila, né? Tem um NDL aqui, temos um barra N aqui. Ficou claro essa parte para vocês, gente? Eu acho que ele está perguntando na mesma linha. Na mesma linha? Pode ser. Na mesma linha, só que aí o que acontece, né? Tem um NDL aqui, tá? O que esse NDL vai fazer? Ele vai colocar o programação, né, para baixo. E eu vou colocar mais um aqui, que é para fazer o barra N. Lembrando, entre aspas. Tá? Vamos ver o efeito disso. Ó. Então, preciso praticar. Passou para... quebrou para a próxima linha, né? Ficou aqui. E o barra N fez mais o quê? Quebrou para a próxima linha também, onde escreveu a palavra programação. Tá? Então, a linha 16 aqui, a execução dela. Preciso praticar. Encontrou um NDL. Colocou o cursor aqui embaixo. Encontrou agora o quê? Um barra N. Colocou o cursor aqui embaixo. Está paradinho aqui. Aí vem o quê? O cout da linha 17. Escreve na tela a palavra programação. E esse amarelinho que está aparecendo aqui é porque eu não separei, né, o resultado disso aqui do resto do programa, do final do programa. Por isso que ele está aparecendo. Se fosse aqui aqui, olha só, no nosso editor aqui, eu acho que aqui não vai dar para perceber muito a diferença. Nesse programa pequeno. Não dá para perceber, só quando o programa é bem, acho que... Na última linha não é obrigatório esse NDL não, tá? Tudo bem? Respondi, José Eduardo? Beleza. Muito bem, então vamos lá. O desafio é esse daqui. Larissa, pode falar. Eu fiquei em dúvida sobre o barra T. Ele é só para o espaço, no caso, ou ele também faz uma quebra de linha? Ele só faz um espaço. E esse espaço ele já é configurado aí no seu computador, né? Então, é o tamanho de um tab. Tá? Então, vamos supor que você tivesse que imprimir, por exemplo, essa mensagem, né? Fazendo uma escadinha assim. Preciso programar todos os dias. Você teria que fazer as quebras de linhas e fazer os espaços. Sim, sim, Luiz, funciona. Se você colocar no lugar do tab,
desse barra T aqui, vou colocar vários espaços aqui. Ó, tem um vão aqui, né? Ó, pegou aqui também. Tá? Muito bem. Seguindo em frente, então, gente, já são 14h53. Vamos falar aqui dessa tabuada, porque ela é um programa relativamente simples, mas ela já envolve um pouco mais do que esse só de escrever na tela. Faça um programa que gere a tabuada de um número digitado pelo usuário, seguindo a formatação do exemplo abaixo. Um problema típico do DRED, tá? Então, aqui o enunciado já fala, né? Entrada, um número inteiro qualquer. O enunciado já fala que você tem que entrar, né? Você tem que ter uma variável do tipo inteiro, né? E você vai utilizá-la para fazer entrada. Então, para entrada de dados, CIN, né? Depois disso, a saída, né? O DRED está dizendo, ó, a tabuada desse número conforme o exemplo abaixo, não, é esse aqui ao lado, né? A nossa saída é isso daqui. E aí? Como que a gente poderia resolver isso? A gente já sabe o que é entrada, a gente já sabe o que é a saída, o que seria o nosso processamento aqui? Tem que declarar a variável. Isso. Então, essa pergunta do José Eduardo aqui é bem interessante, né? Declarar a variável, sim, primeira coisa que você olha para o problema, você já tem que pensar assim, preciso de variável aqui, né? Quais são os tipos que eu vou precisar? Tem entrada de dados? Como que eu vou gerar essa saída? Como vai ser o processamento? Tá? Então, se alguém quiser rascunhar alguma ideia, eu vou começar aqui com vocês. Talvez eu não faça tudo. Tá? E aí, como já são 14h55, eu vou explicar alguma coisa aqui ainda. E a variável vai ser número. E aí, usaria array. Calma, o array a gente vai aparecer lá, achei no quinto réu. Então vai demorar um pouquinho. Digite um valor. Tá? Vou colocar o return 0. Ponto e vírgula, fecha chaves. Digite um valor, 6. Tá? Não aconteceu nada. Só pedir para eu digitar um valor e já saiu. Por quê? O programa só digite o valor, CIN, né, que é o comando. O que o CIN faz? Ele que faz aqui, essa paradinha aqui, quando acontece isso no seu programa, está esperando que o usuário digite algum valor. Se eu digitar uma letra, é o inteiro que eu estou esperando. A gente não vai perceber o erro aqui, mas ele tem um erro, porque eu não estou utilizando essa informação. Tá? Mas a ideia é aqui, ó, digite um valor, tá? Se você não colocar o CI, vou colocar em comentários, e aqui a barra aqui, tá? Aí eu vou começar a falar um pouquinho do DRED aqui, tá? Antes de resolver o problema. Declarei uma variável, isso aqui compila, olha só como isso compila, compilação terminada com sucesso. Tá? Compilou, tem uma variável, tem uma mensagem. Só que eu comentei a linha 6, compilação terminada com sucesso. Mas aqui eu tenho um warning, né? O warning quer dizer aviso. Isso aqui quer dizer não usada, variável não usada, número. Tá? Vamos supor que eu fizesse isso e mandasse no DRED. Olha o que vai acontecer. Né? Vai dar a seguinte mensagem: meu programa tem trechos perigosos. Você vai mandar uma mensagem: professora, meu programa tem trechos perigosos, o que eu fiz? Como assim? Né? Então, primeira dica que eu vou dar para vocês sobre o DRED, né? Cuidado com essas variáveis declaradas e não utilizadas.
nós vimos lá na parte de tipos de dados que as variáveis elas ocupam um espaço em memória. Então, se você declara uma variável e não utiliza, você está desperdiçando memória. E essas variáveis elas podem guardar algum nicho de memória, né? Eu vou mostrar com código aqui. Vamos ver se a gente consegue mostrar com o código. Vou deixar ali o CI fora. Tá? E vou pedir para imprimir o conteúdo dessa variável. Ela existe, tá? Tem uma mensagem aqui, só vai aparecer, e o CI está em comentário. Compila, né? Digite um valor. E logo aqui, então executou aqui a linha 6, com a mensagem digite um valor, e executou a linha 9. Escreva na tela o conteúdo da variável número. Por um acaso, saiu um 0, mas poderia ter saído um número qualquer, né? O primeiro lixo de memória que o sistema operacional encontrou no caminho e disse assim, vou mostrar esse conteúdo para essa variável. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque assim como poderia ser um 0, e um 0, dependendo da operação, não afeta em nada, poderia ser um outro valor. Tá? Então, evitem, não deixem variáveis que não foram utilizadas. Sim, o DRED avalia a saída do texto também. Tá? Então, vamos voltar aqui, CI, que aí a gente vai chegar lá na pergunta do João Paulo, que é sobre os dados escritos, né, são diferentes do que está lá no DRED, né? Eu deixa eu pegar aqui o exemplo, você tem que, cadê aqui a nossa tabuada, mostrar elas dessa forma. E aí a gente tem que olhar aqui e pensar no seguinte, o valor de entrada, né, ele não pode aparecer aqui, desse lado. O enunciado está pedindo que o valor de entrada, aquele valor que o usuário vai digitar, ele é o primeiro a aparecer. Então, você tem que imprimir esse valor na tela. Tá? Depois dele, vem o quê? Um espaço, a letra X aqui, que representa a multiplicação, um espaço, os números aqui, o símbolo de igualdade, de igual, e o resultado da operação. Tá? É nessa ordem que a gente tem que fazer. Então, vamos lá. Vou fazer aqui o primeiro. E aí, eu vou optar, neste momento, a colocar tudo no Cout. Você fez, Dominique? Vamos ver o que o Dominique fez. Ah, Dominique, olha, você já vai me diminuir o trabalho. Vamos apagar aqui isso aqui, então, para não misturar. Olha o que o Dominique fez. Vamos ver. Digite o número a ser feito da tabuada. CI number. Usou um Cout. Ainda tem um medo de um Cout de 10 linhas. Mas tá ok. Poderiam ser 10 Couts, né? Vamos rodar, né? Vamos clicar aqui no roda. No run. Digite um número. Vou colocar aqui o 7. 7 vezes 1, 7 vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5, 6, 7, tudo certinho aqui os cálculos, né? Agora vamos observar uma coisa aqui na apresentação. Vocês acham que esse X aqui ele é maiúsculo ou minúsculo? Ele é maiúsculo. Isso mesmo. Tá? Então, aqui no... Ele é maiúsculo, e aqui eu acho que ele está minúsculo. Quer ver? Ó. Isso, gente, faz toda a diferença. Né? Se você mandar no DRED, ele não vai te dar 100% nisso aqui, porque ele vai verificar que a saída não está igual ao formato esperado. Tá? Então, quando ele mostra lá, olha, a saída eu quero com esse espaço, esse caractere tem que estar em maiúsculo, tá? É assim que vocês têm que fazer, tá? Aí o Dominique, eu vou até copiar aqui o código do Dominique. Isto aqui, gente,
é a solução do Dominique, mas poderia ser feita de outra maneira. Eu vou copiar dele aqui porque está pronto. Tá? Vou tirar um return aqui. Voltou o i. E fiquem atentos a essas mensagens de erro, né? Olha, e comece lá do primeiro. Então, aqui ele está me dizendo que na linha 4, NT, né? O que é isso? O que ele diz assim, ó, o que você quer dizer com isso? Se você queria dizer int, ainda me diz isso. Eu queria dizer int, sim. Aí ele compila, tá? Vai executar. Vou colocar outro valor. Ó, funciona. Certamente vocês pensaram em fazer de outras formas, né? Com mais cout, ou poderia ter também 10 variáveis, alguma coisa assim. Resultado 1 recebe number vezes 1. Tem alguma coisa assim. Resultado 2, que eu estou chamando aqui de R, né? R2 vai receber o number vezes 2. E aí você combinaria aqui, né? Tiraria a operação, e o resultado da operação aqui, onde ele está multiplicando, pelo valor da variável. Né? Colocaria a variável aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, lembrando lá o que o João Paulo falou sobre os dados escritos. Deixa eu mostrar aqui no DRED. Aqui um exemplo que a professora Manu já apresentou, né, em outro momento. O Hello World, né? O World tem que estar com o W maiúsculo aqui. Tá? Para poder dar certinho. O que eu quero chamar a atenção é aqui, nesse enunciado, por exemplo. Salários a receber. Entrada. Um número real indicando, um valor inteiro indicando o número de horas trabalhadas, o primeiro salário mínimo, sair. Aí tem o exemplo. O usuário vai digitar valores de entrada e o programa tem que gerar a saída. Quando você olha para essa tela, você tem que imaginar o seguinte. Não é para aparecer, então digite um número, digite o seu salário mínimo, digite as horas trabalhadas. Não é para aparecer. Tá? Este cout que eu estou colocando aqui, ele é simplesmente para a gente se comunicar com o usuário, sim, tá? Mas o certo, se fosse uma questão do DRED, seria você tirar aqui esses int que eu não estou utilizando, você ter isso aqui. Você vai dizer, mas professora, é uma tela preta, o que eu tenho que fazer aqui? Você fez o seu programa, você sabe que a primeira coisa que você vai digitar aqui é um número. Ele vai te gerar a saída. Tá, mas como que o usuário vai saber que ele tem que digitar um número? Se era para ele digitar várias informações, como ele vai saber que, no exemplo aqui, né, que eu estou dando, que ele tem que digitar primeiro o valor do salário e depois as horas trabalhadas, se a gente não colocar nenhuma mensagem na tela? Que aí isso tem a ver com os dados escritos, né, que alguém poderia colocar, por exemplo, aqui uma mensagem. O salário a receber aí sairia na tela 7.392. O salário a receber é R$ 2.603,71. O salário a receber, ele não está aparecendo aqui, esse textinho. Então, esse tipo de situação gera esse negócio aí que o João Paulo colocou dos dados escritos serem diferente. Tá? Cadê? Aí tem até aqui. Fiz uma apresentação aqui, né? Mensagens de texto dentro do cout são ótimas e ajudam o usuário durante a execução. Uma mensagem pode ser escrita de diferentes formas, né? No caso ali da tabuada, digite um valor, você poderia ter colocado, insira um valor, por favor, escreva um valor, ou boa tarde, digite um valor para calcular a tabuada. Tem várias formas. Você teria como iniciar a execução desse programa, né, falando com o seu usuário. Quando você vai no banco, aparece lá para você a agência, né, conta, senha, está escrito. Então, aquele programa está se comunicando com você, dizendo o que você tem que digitar em cada campo. Só que,
Para a gente fazer aqui no Dredd, né, cada um de vocês poderia ter um estilo diferente de fazer essas mensagens. E eu teria que ter todas elas cadastradas no Dredd antecipadamente, né, para ele poder analisar e ver se está dentro do que esperava. Só que fazer isso vai fazer com que o Dredd se torne lento. E aí, esse tempo de resposta, essa correção automática, ela pode demorar muito, 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 muito. Então, para facilitar isso, né, e a gente com certeza não conseguiria cadastrar todas essas mensagens, o desenvolvedor do Dredd tirou essa parte do cout. Então, só coloque no seu enunciado mensagens que estão sendo pedidas no enunciado, no seu código, tá? Então, aqui, ó, este cout, digite um número a ser feita tabuada, a gente não ao mandar no Dredd, não colocaria. Vocês entenderam? Marluz, quer comentar alguma coisa? Para quem está começando, é interessante colocar para saber o que está aparecendo, né, na tela. Mas na hora de mandar para o Dredd, você comenta. A gente tem esse recurso de colocar o comentário que pode ser utilizado, que você pode mandar com o comentário, que o comentário o Dredd vai ignorar. Isso. Sim, Dominique. Acredito que quem utiliza, né, corretores automáticos de código deve fazer da mesma forma que a gente faz aqui na UFLA. Porque tem essa questão do tempo de resposta. Agora, imagina, né, você, por exemplo, a SPC, ela tem uma competição, uma maratona de programação. Vamos supor que o sistema deles seja parecido com o nosso aqui, não sei como é que é. Mas se cada equipe for mandar mensagens e o sistema tiver que avaliar essas mensagens, a competição que é para ser feita em horas, as equipes vão ficar esperando muito tempo para saber se acertaram pelo menos um programa, né, faz um programa, não deu certo, manda de novo, mas a gente quer tempo de correção, quer tempo rápido, né? A gente não quer ficar esperando pela resposta. Até aqui, né? Vocês estão com a lista, vocês estão em casa fazendo isso, se demorar demais o Dredd a responder para vocês, vocês vão ficar agoniados aí, querendo saber por que meu programa não deu certo, ou eu estou esperando ainda e o Dredd ainda não me deu uma nota, tá? Mas vocês podem fazer, só que deixem em comentário. Tem alguma manha para não ter que ficar declarando tudo, tipo imprimir a aparição sem ter que dar um cout do number? Acho que não. Não consigo ver o jeito. Se eu entendi, você quer tirar aqui o number daqui. Com algum tipo de função daria. Daria para você simplificar aqui. Gustavo, ou até com estrutura de repetição, né? Mas a gente ainda não viu isso. Gustavo, você quer falar? Ô, professor, eu tô com uma dúvida na questão 6 acho que é a estrutura de condicional do Dredd. Ele pergunta lá sobre se vai entrar um caractere e quer saber se é maiúsculo ou minúsculo. Sim. Nessa questão eu vou usar alguma função? Ou vou só usar condicional mesmo? Deixa eu lembrar essa questão aí, deixa eu ver. Vou apagar aqui, tá, gente? Acho que eu não vou apagar não, vou colocar em comentário. Eu vou comentar tudo, né? Olha só, isso é legal. Não precisa apagar o código. O enunciado fala que nenhuma instrução de biblioteca pode ser utilizada. Caractere, né? Sim, então aí eu vou só verificando o condicional mesmo, se é igual a maiúsculo e tal, né? Tá. Peraí, deixa eu ver aqui no Dredd. Só que você tem o AND, o OR, que acho que está nos próximos slides aí, que a Paula vai falar. Você pode falar, você pode verificar se é A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo. Olha,
Eu vou dar uma dica aqui nessa questão, que ela tem a ver. Aqui. Na lista de estudos, então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Olha só, o caractere A maiúsculo, em decimal, ele começa no 65 e aí vai uma sequência. Então, 90 aqui são as letras maiúsculas. As letras minúsculas vão de 97 até aqui o 122. Então eu posso comparar o caractere com um número inteiro. E aí ele iria usar a tabela ACE, é isso? Deixa eu ler. Que ele vai mostrar isso. Agora, se eu fizer... Mais ou menos isso que você disse, sim. Como já são 3h15, aqui eu vou parar a gravação, tá? Pra não ficar muito longa.